Ano? Quanto a senhora quer? R$ 100. Doce, Olha, escuta, doce, R$ 100 a senhora como mel. retira lá no caixa lá fora, tá bom? Pode ser? A filha está muito grande hoje. Mas são normas do banco, aqui você só pode tirar acima de R$ 1.000. Então me dá R$ 1.000. Tudo bem. Agora deposito o resto. Na minha conta. Ano?